chama o Salmo 35, porque a sua ira dura só um momento, mas o seu favor dura a vida inteira. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E quando ele fala isso, dá para perceber que Deus está mexendo conosco de uma forma diferente. Mas ele olha e pergunta: gente, essa declaração é literal? O choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Ele falou: se fosse literal, nossos problemas se resolveriam em no máximo 24 horas, se tivesse começado logo de manhã, senão durariam bem menos. Todo nascer do sol, o jogo estava zerado, começava tudo de novo, né? E a gente não teria motivo de chorar por nada há muito tempo. Mas ele falou: a própria Bíblia fala de pessoas que choraram muitos dias. Então não estava funcionando para elas, não estava funcionando para nós. Eu falei: isso é literal? Ele falou: eu não creio. Olhando toda a Escritura, ele disse: se não é literal e é simbólico, qual a simbologia? Porque é a Bíblia que explica a Bíblia. Você não pode inventar a simbologia que você quer. Então ele falou assim: o que prevalece na noite são as trevas, o que prevalece no dia, a luz. E diz: trevas na Bíblia fala de ignorância, luz fala de revelação. Quando ele fala isso, na hora eu lembro de duas declarações de Paulo na mesma epístola aos Efésios. No capítulo 4 ele fala de pessoas que estão entenebrecidas no entendimento, separadas da vida de Deus pela ignorância que há neles. Ignorância associada a trevas no entendimento. Mas no capítulo 1 ele está orando por espírito de revelação e ele diz: para que sejam iluminados os olhos do vosso coração. Então na Bíblia, trevas, ignorância, luz, revelação. Ele diz: o choro prevalece onde a ignorância da palavra, mas a alegria vem quando a luz entra, quando há revelação. Eu lembro que eu sentado na primeira fila pensei em voz alta: uau! Ele olha para mim, não sei se o uau chamou a atenção, mas quando ele olha para mim ele falou: eu só sou o profeta jogando aqui um insight que o Espírito Santo trouxe. Ele aponta o dedo para mim e fala: o mestre é você. E quem vai escrever um livro inteiro sobre isso é você. Alguém do lado: glória a Deus. Eu falei: glória a Deus, porque não é tu. Eu falei: eu não sabia nem o que ele está falando, agora sou obrigado a escrever um livro inteiro sobre... Gente, eu nem levei aquele negócio a sério. Foi só o dia que eu terminei de escrever o livro que o Espírito Santo me fez lembrar. Mas parece que eu assisti um filme, Jamal me olhando, apontando o dedo. E quando essa recordação veio, não parecia ser mera recordação, né? Parece que Deus me fez assistir aquilo de novo. O Espírito Santo falou comigo: eu quero que você leve luz da minha palavra para dissipar as trevas da ignorância. Para quê? Para que a gente possa viver intervenção. Então, se é a palavra que dissipa isso, nós precisamos entender isso de forma completa e abrangente. Quando eu olho para as Escrituras, em primeiro lugar, o choro é legítimo. Há momentos onde eu e você estamos enfrentando a dor e não tem por que negar isso. A Bíblia diz que Jesus chorou. João 11:35. Curioso é que ele chora porque Lázaro, seu amigo, morreu. Mas ele chora antes de ressuscitá-lo e sabe que vai ressuscitá-lo porque avisou os seus discípulos que vai ressuscitá-lo. Tecnicamente não tinha nem motivo para chorar, porque era uma situação que já ia ser mudada, mas antes de mudar, ele se reservou o direito de chorar. Isso me faz entender que eu e você, que somos gente como qualquer outro, temos todo o direito de chorar. E há situações onde é importante que a gente chore. Mas como eu disse, biblicamente, o choro está mais para uma situação do que para uma condição. Porque Deus, o mesmo Deus, quer trazer consolo. Há momentos onde o choro não é uma conformação com a derrota. Jesus não estava só simplesmente dizendo: vou aceitar isso de forma passiva, porque tinha uma palavra de Deus para mudar aquele quadro. Mas ainda assim chorou. Quando Ezequias chora virado para a parede, evidentemente, nas minhas contas, ele tinha 39 anos de idade, né? A gente tem a sensação de que a vida, pelo menos em termos de construir algo efetivamente, a partir dos 40, ele não queria morrer. Mas ele também fala para Deus: eu te honrei, eu vivi de forma que te honre, agora estou esperando que o Senhor faça o mesmo. Naquele momento o choro é muito mais uma expressão de fé, uma declaração de: eu não posso fazer nada, eu não tenho como mudar coisa nenhuma, mas o Senhor pode, e eu estou transferindo para você. Então o choro ele tem muitos aspectos. Ele pode muitas vezes ser mais do que o desabafo de um sentimento, né? Ele pode ser parte de uma linguagem até mesmo de fé. Ana, estéril por muito tempo, eu não acredito que ela orou uma única vez na vida para ser atendida. Mas a Bíblia fala de um dia que ela está no templo. E ela chora, e chora, e chora diante de Deus, a ponto do sacerdote Eli tê-la por embriagada. Mas quando ela levanta daquela oração, ele olha para ela
E ele pronuncia a bênção: que o Senhor te conceda a petição que fizeste. E o quadro dela é sobrenaturalmente revertido. Davi chega com seus homens em Ziclag, descobre que os filisteus haviam atacado a cidade enquanto eles estavam ausentes. 3 dias antes, os amalequitas, haviam atacado a cidade enquanto eles, morando na terra dos filisteus, fugindo de Saul, estavam ausentes. E a Bíblia diz que quando chega lá, a cidade está destruída, queimada, mulheres e filhos tinham sido levados cativos, assim como todo o gado e os bens. A Bíblia diz que Davi e os seus homens choraram até não ter mais força para chorar. Uma coisa é você parar de chorar porque foi consolado. A outra é você parar de chorar porque não aguenta mais continuar chorando. Mas a Bíblia fala no verso 6 de 1 Samuel 30. Davi, porém, se fortaleceu no Senhor seu Deus. É importante chorar? É. Mas só o choro não estava produzindo muita coisa. E ele tem um posicionamento de fé. Ele consulta o Senhor. Ele faz a Deus 2 perguntas. Curioso é que Deus dá 3 respostas. Deus responde a pergunta que eu acredito, imagino, que ele não teve coragem de fazer, estava temeroso. Primeira pergunta: Senhor, devo perseguir os amalequitas? Deus diz: vai que é tua, Davi. Segunda pergunta: vou alcançá-los? Já faz 3 dias, eles estão na dianteira, estão longe. O Senhor diz: vai alcançá-los. E aí o que ele não pergunta, Deus diz: você vai recuperar tudo e todos. Que talvez essa altura a missão de persegui-lo será só vingança ou será de resgate? E Deus está dizendo: vão recuperar tudo. E aquela tristeza foi transformada em alegria.